A Revolução de 1930 é considerada o acontecimento da história do período republicano brasileiro que pôs fim à chamada República Velha. E mais do que isso, foi o acontecimento que também deu fim às articulações políticas entre as oligarquias regionais do Brasil, que sobrepunham seus interesses particulares aos interesses do Estado e da nação como um todo. O principal protagonista da Revolução de 1930 foi Getúlio Vargas, então presidente, nome que se dava aos governadores da época do estado do Rio Grande do Sul. O cenário político do biênio 1929-1930 foi um dos maiores conturbados não só para o Brasil, mas também para boa parte do mundo, sobretudo em virtude das consequências da Grande Depressão Americana, provocada pela quebra da Bolsa de Nova York. A economia cafeira paulista, que movimentava grande parte da economia brasileira à época, foi diretamente atingida por esses fatores externos. A oligarquia que comandava esse setor da economia também tinha o controle do poder político e buscava delinear um futuro de recondução à estabilidade econômica por meio da sucessão no cargo da presidência da República. Em 1929, o presidente era o paulista Washington Luiz, que, contrariando os acordos da política do café com leite, indicou como seu sucessor outro político paulista, Júlio Prestes. Apesar da grande popularidade que a Aliança Liberal chegou a atingir, a chapa de Vargas e Pessoa não conseguiu concorrer em pé de igualdade com a máquina eleitoreira dos paulistas. Isso implicava a mobilização de toda a estrutura de fraudes das urnas, coerções e compras de votos e busca de apoio de outros presidentes de estados. No total, 17 apoiaram Júlio Prestes. A alternativa de enveredar por uma solução armada não era fanfarronada dos jovens líderes civis. Ela contava com a firme adesão dos tenentes. O grupo de oficiais subalternos remanescentes das intervenções militares dos anos de 1920 estava ferido dos seus brios, buscava o poder que não conseguiria desde a proclamação da República e não se sentia disposto a deixar esse poder escapar sem luta. Os tenentes possuíam experiência militar, eram idealistas, politicamente inquietos, gozavam da admiração da tropa e de simpatia entre os setores médios da população e a massa de trabalhadores urbanos. O apoio dos tenentes também implicava a associação entre as lideranças civis de prestígio, como Vargas, e um punhado de jovens oficiais capacitados a aliar a influência dentro e fora dos quartéis, como a condução militar da rebelião pretendida pelos três estados dissidentes: Juarez Tavora, Siqueira Campos, Eduardo Gomes, João Alberto, Miguel Costa, Agildo Barata, Juraci Magalhães. Getúlio Vargas, no poder Getúlio Vargas, como líder articulador da Revolução, logo ficou incumbido da organização do novo governo, que teria caráter provisório, cujo objetivo maior era desintegrar a estrutura política oligárquica. O projeto era ambicioso, não podia ser executado da noite para o dia, mas nem o próprio Távora poderia prever que a ditadura que defendia em 1930 se estenderia por 15 longos anos, como um breve interregno constitucional de 1934 a 1937. O governo provisório acontece entre 1930 e 1974. Nesse período, para a centralização e unificação do poder, Getúlio ele fecha congressos, ele suspende a Constituição, censura a imprensa e também nomeia interventores nos estados. E esse governo provisório também é marcado pela Guerra Paulista ou Revolução Constitucionalista de 1932. E essa revolução é marcada por um movimento armado que acontece nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Esse movimento, esse levante armado, tinha o objetivo a tirada do Getúlio do poder e também a convocação de uma Assembleia Constituinte. Constituição de julho de 1934. Ela foi instituída no fim do governo provisório de Getúlio Vargas entre 1930 a 1934 para dar legitimidade à sua presidência, ou seja, ela foi caracterizada como uma fase quase ditatorial. Ela foi a segunda Carta Magna do Brasil República, e a terceira da história do país.
sendo ela a que menos durou em toda a história do Brasil. Ela foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, sendo direcionada para organizar um regime democrático, na qual deveria assegurar a nação, unidade, liberdade, justiça, bem-estar social e econômico. Então, de modo geral, essa nova Constituição, ela preservou alguns pontos da Constituição de 1891, que foram as seguintes características: o federalismo, as eleições diretas, a separação dos três poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. E como característica dessa Constituição que ela assegurou, a gente tem como forma de governo a República Federativa, a incorporação do voto feminino, o estabelecimento da justiça eleitoral e da justiça do trabalho e a instituição a ação popular. A fase constitucional do governo de Getúlio Vargas ficou marcada pela radicalização da política nacional e pelas tentativas presidenciais de centralização do poder. Abrangeu os anos entre 1934 e 1937. O cenário da política nacional radicalizou-se e grupos políticos surgiram como reflexo das duas tendências políticas que estavam em evidência no mundo. A década de 1930 ficou marcada pelos regimes ditos totalitários. Então, o mundo estava começando a se polarizar e no Brasil não foi diferente. Existia o fascismo e o comunismo. Na extrema-direita surgiu a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada por Plínio Salgado, que tinha características como o nacionalismo, militarismo, centralização e antiliberalismo. E no lado da esquerda formou-se a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, apoiada pelo Partido Comunista do Brasil, PCB. O grande nome da ANL era o de Luiz Carlos Prestes e tinha características: a reforma agrária, educação para todos, tinha os tenentes, operários, intelectuais e estudantes, e o Getúlio considerou a ANL ilegal. Então, em relação ao golpe, em setembro de 1937, o jornal anunciou que o exército havia descoberto o plano do Partido Comunista, que era tomar o poder. E essa situação ela foi forjada por um oficial integracionista do exército, que fez rumores em nome do Plano Cohen de que os comunistas incendiariam as igrejas nos dias seguintes. Eles iriam desrespeitar as casas, incitaram greves e até mesmo matariam líderes políticos. Bom dia, hoje eu, Luísa, vou falar sobre o Estado Novo, que se estendeu de 1937 a 1945. Ele possuía uma constituição centralizadora e autoritária. Getúlio nomeou novos interventores para cada estado, concedeu os direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo, a carteira de trabalho e a justiça trabalhista. Teve também a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha a função de censurar e enaltecer. Eles perseguiam os opositores, torturavam quem ia contra o governo. Havia um programa na rádio que era conhecido como Hora do Brasil, que tinha o objetivo de falar sobre as decisões tomadas pelo governo de uma forma com que eles conseguissem controlar a mídia. Pensando na economia, Getúlio investiu na industrialização, já que ele temia que na Segunda Guerra eles não iriam conseguir comprar nada de fora. Getúlio ampliou a educação pública e tomou algumas medidas do tipo a reintrodução da pena de morte, a eliminação do direito de greve, total liberdade de ação à polícia especial e o poder judiciário subordinado ao executivo. A partir de 1942 aconteceu uma crise e ela foi pela Segunda Guerra Mundial. O Manifesto dos Mineiros também foi uma carta aberta publicada no dia 24 de outubro de 1943. A carta ela defendia o fim da ditadura do Estado Novo e a redemocratização do país.
Também o PSD, que era a oligarquia e burocracia, e PTB, que eram os sindicatos. O queremismo era um movimento político com o objetivo de defender a permanência do Getúlio Vargas na presidência da República. Também com a maturidade política, depois de 15 anos de poder nas mãos do Getúlio. E Dutra ficou como presidente e Getúlio senador por 2 estados.